Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. Duas horas e 4 minutos. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos hoje com mais um programa de Agro em Ação. Nosso programa está no ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar de agro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e seu papel primordial para que nossa agência possa cumprir sua missão, que é promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, com o tema a ser abordado, tuberculose animal. Qualquer dúvida, perguntas ou sugestões, entre em contato com as nossas redes e canais de comunicação. Não é isso, Sônia? É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Acompanhe o trabalho da Diagro através das nossas redes sociais. No Instagram, @diagro_oficial, no Facebook, DiagroAP. Estamos também ao vivo pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. Hoje com os nossos convidados especiais dessa semana. Luciana Barreto, médica veterinária, auditora fiscal agropecuária e ponto focal do Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose da Diagro. E o Odonei Moya, médico veterinário, auditor fiscal estadual agropecuário e diretor de inspeção de produtos de origem agropecuária. Boa tarde, Odonei. Boa tarde, Luciana. Obrigada pela presença de vocês, mais uma vez aqui participando do nosso programa. Podem ficar à vontade para saudar os nossos ouvintes internautas. Bom, muito obrigado pelo convite. Hoje, como convidado aqui, às vezes a gente está no outro lado, né? Mas muito obrigado pelo convite. Acho que é muito importante ter lembrado da inspeção, né? Do serviço de inspeção, um tema tão importante que é a tuberculose animal. Então, eu espero contribuir com o tema e a gente pode esclarecer qualquer dúvida a respeito. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Também estou grata por poder falar sobre um assunto tão importante, né, que é essa doença, né, grave que acomete os animais. Isso. E para começar, eu gostaria de... nós temos várias perguntas para vocês e muita curiosidade em relação ao assunto, porque tuberculose é uma doença que durante muito tempo ela foi fatal no nosso país, né? Era uma doença que quando as pessoas não tinha cura há muitos anos atrás, né? Mas hoje em dia a gente já está vendo recorrente casos de falecimento de seres humanos, né? E isso preocupa muito, né? Porque a verdade era até uma doença esquecida, né? Foi uma doença da época dos grandes poetas, né? Que eram notívagos, né? Eram pessoas que não se nutriam bem ou passavam noites em claro na friagem e acabavam adoecendo de tuberculose. E hoje em dia a gente verifica casos recorrentes e isso é bem preocupante, né? Para começar, explique para a gente, doutora Luciana, o que é a tuberculose animal? Foi boa pergunta, porque assim, você acabou de falar da tuberculose humana, né? A tuberculose animal é uma doença infecto-contagiosa, mas causada pelo Mycobacterium bovis. A tuberculose humana, ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, assim, apesar de ser outro agente, a tuberculose animal pode ser transmitida aos humanos. Aí é o que a gente chama de tuberculose zoonótica. Então, parte dessa tuberculose que está acometendo os humanos aí é também a tuberculose animal, né, que é uma tuberculose zoonótica. Então, assim, é importante também para a saúde pública. Então, essa tuberculose animal, ela comete principalmente bovinos e bubalinos, né? Muitos lugares se chama tuberculose bovina, mas é porque poucos estados têm os búfalos, né? Mas é uma tuberculose que afeta os bovinos e bubalinos e outras espécies, mas as principais acometidas são essas. E é uma doença grave no rebanho.
Isso, e a questão toda assim, que a gente chama de bovídeos, né? O grupo de bovinos e bubalinos. Aí na nossa região, como tem uma produção grande de bubalinos, e aí ela se torna comum às duas espécies, né, doutora? Sim, se torna comum as duas espécies. E no dia a dia do produtor, como dá para evitar essa doença no rebanho? Existe vacina ou prevenção? Vai mais pelo manejo ou por controle? Bom, essa doença não existe vacina, né? Eu já vim aqui outra vez, falei sobre a brucelose, sobre a vacinação da brucelose, mas no caso da tuberculose animal, não temos vacina. E a prevenção tem muito a ver com o manejo, mas a prevenção começa com os exames dos animais, né? Para ficar somente uma limpeza no rebanho, a prevenção é essa, né? É evitar, examinar os animais, retirar os positivos, os animais reagentes positivos, e não adquirir animais que não foram examinados, fazer quarentena. Então, assim, a prevenção é muito importante para evitar essa doença, já que não tem vacinação. E agora pensando na prática, doutora, quais os sinais que chamam a atenção? Existe algum sinal que pode ser verificado no animal? Como o produtor percebe que pode ter alguma coisa errada do animal, que ele está acometido dessa doença? É interessante, Ângela, porque é uma doença que ela pode desencadear vários sintomas ou nenhum, né? Então, assim, quando ela vem desencadear algum sintoma, o animal pode apresentar cansaço, a marcha, quando é um animal, né, de trabalho, percebe-se isso, emagrecimento. O produtor vai perceber se houver uma mastite por conta da tuberculose. Ele vai apresentar queda na produção de leite. Com o emagrecimento, queda na produção de carne. Então, assim, é uma perda econômica grande, certo? E o rebanho vai enfraquecendo, então ele dificilmente vai perceber um estado febril, principalmente os nossos rebanhos que são, né, rebanhos alongados, como se fala, né, rebanhos extensivo, livres, né? Criação extensiva, mas assim, é uma doença que causa grandes prejuízos por conta disso. É queda de produção de leite, de estado corporal, né, magro, então de carne, e é isso. Mas existem animais também que não apresentam nenhum sintoma. Esse é a tuberculose silenciosa. O animal está lá bonito, gordinho. O Donei é que deve saber, quando ele vem lá no matador. Diz aí um pouco disso aí, Dani, pra gente. Esse assunto, mas é curioso realmente, porque isso é um problema, nesse caso, econômico, em razão da queda da produção, que a gente vê no rebanho, né? Um animal emagrece, um animal tem uma produção de leite diminuída. No primeiro momento a gente pode pensar que é um problema exclusivamente econômico, mas quando chega na parte da inspeção, a gente percebe que também há problemas do sanitário e problema de saúde pública. Então, assim, um animal que não apresenta nenhum sintoma pode chegar no abatedouro, né? Muitas vezes a gente tem essa experiência, quem trabalha em abatedouro, um animal lindo, grande, forte, aparentemente saudável. É uma curiosidade, o búfalo, ele é muito resistente, né? E ele tem uma certa adaptação na nossa região que permite com que ele frequente alguns ambientes que são muito propícios para contaminação. Então ele vive muito em ambientes aquáticos, contato com outros animais. Então muitos búfalos têm essa facilidade de adquirir a doença e por isso eles também têm muitos adquirem resistência à doença. Então conseguem conviver melhor com ela do que os bovinos. Daqui a pouco eu vou trazer até alguns dados em relação a condenações que a gente conta na conta de abatedouro. E aí o que acontece? Esse animal muitas vezes chega, o proprietário não desconfia, às vezes não fez exame, nunca fez um exame no animal, o animal chega no abatedouro, e quando vai fazer o exame pós-mortem, que a gente chama, né? Análise de carcaça, né? Para quem não sabe, a diária, ela tem um profissional dentro do estabelecimento que verifica o estado da carne do animal. Então existem sinais, existem pontos focais ali que a gente consegue identificar dentro do abatedouro e na carcaça do animal que a gente identifica como doenças. Muitas vezes nem é necessário procurar muito. Às vezes o animal está tomado de tuberculose, que são lesões que a gente encontra na carcaça bem específicas. Quem é da área reconhece muito facilmente, né? E muitas vezes a gente fica perguntando, inclusive, como que esse animal chegou até ali, caminhando
e às vezes em viagens longas, porque ele está tão tomado pela doença que a gente não imagina como que ele sobreviveu àquilo. E essa carne, obviamente, ela não vai para consumo. Então, a inspeção acaba sendo a última barreira ali, como não se você consegue controlar essa doença dentro da propriedade, a inspeção acaba sendo a última barreira para impedir que esse produto chegue para o consumo. Ou seja, o animal está aparentemente bem, mas quando ele vai ser abatido, que vai ser examinado a carne dele, ele está completamente tomado pela doença, sem apresentar nenhum sintoma. Né? Exatamente. Muitas vezes também não está tomado, mas a gente consegue identificar em alguns pontos na carcaça que o animal tem a doença, muitas vezes aguda, ou seja, ela está ali acontecendo naquele momento. Isso também impede que essa carne seja consumida. E o papel da Diagro fazer isso. E aí mora o grande problema de quem faz o abate clandestino, né? Porque aí quem não reconhece essas lesões, né, esses sinais da doença, aí extirpam só aquela parte que está contaminada e acham que está resolvido, né? Consumir um produto, né, inadequado para se consumir. A gente pode até falar mais para frente sobre esses cuidados com a respeito do consumidor, né, de conseguir uma carne segura e registrada. Mas assim, as lesões de tuberculose, quando elas são leves, elas são muito facilmente disfarçadas. Então você pode tirar aquela área que está lesionada e não se percebe nada no açougue. Maquiar a carne. Exato. E aí você tira a lesão, mas o micobactério, o microorganismo continua lá. E ele pode causar um grande prejuízo para a saúde de quem está consumindo. De quem vai consumir, né? Aí, estirei naquela pergunta de Suane sobre a prevenção, né? Dentro do manejo, por exemplo, se a gente tem que conter mais a disseminação, a transmissão dentro da fazenda, falando de dentro da propriedade, né? Se a eliminação dessa bactéria é pela saliva, então nas aguadas ele vai lá bebendo, está transmitindo pelaquela água, né? Então, quando tem uma grande concentração de animais confinado, numa né? água, né, que não tem muita, não é água corrente, é mais fácil a transmissão. Ele transmite por outros fluidos, como o leite. Então, o bezerro, né, de uma vaca tuberculosa vai adquirir tuberculose pela urina. Então, aqueles animais onde houver mais concentração de animais. É por isso que se chama atenção muito para os animais confinados, principalmente leiteiros. Porque normalmente é o gado leiteiro que é mais próximo, né, um do outro. Não é a criação tão extensiva. Porque quanto mais a aglomeração, maior a transmissão. Então, maior a disseminação da doença dentro da fazenda. Então, por isso a importância de se examinar os animais, né? Se contratar um médico veterinário habilitado para realizar esses testes de diagnóstico. Nós temos aqui no estado. Está lá no site da Diagro essa lista dos médicos veterinários habilitados. Temos 5 habilitados a realizar esses exames, né? Pessoas capacitadas a fazer, profissionais capacitados a realizar o exame, a orientar o produtor. Então, assim, é muito importante a realização desses exames e a eliminação dos dispositivos para poder ter uma propriedade, assim, limpa, né? Um rebanho saudável. Seguro, né? O Programa Nacional trabalha com brucelose e tuberculose. Por que essas duas doenças caminham juntas? O que elas têm em comum? Bom, ambas acometem principalmente bovinos e bubalinos, né? Ambas as doenças. Ambas são zoonoses, ou seja, podem ser transmitidas aos seres humanos, né? E são doenças de controle, né? Através de exames, porque a brucelose também pode não ser aparente, né? É até bem mais comum. Até na linha de abate é difícil, né, observar a brucelose. Então, assim, essas doenças, elas têm, esse programa é específico para controle dessas duas doenças. E eu achei, assim, uma estratégia, né, de excelência combater essas duas doenças dentro do país. Esse programa é como se fosse uma série de medidas, né, uma prevenção, né, que começa desde a propriedade, né, com a questão da vacinação, com a questão do controle do manejo, até também na inspeção, né? Então, assim, a gente tem vários pontos que a gente pode tentar controlar. Uma doença que, infelizmente, ela está presente no rebanho de forma muito ativa mesmo, né? A gente não tem uma previsão, por exemplo, de extinguir completamente, ter um rebanho livre de tuberculose, porque em razão de diversas
características da própria doença, mas existem formas de controle. Esses programas vêm justamente criando estratégias para que esse rebanho seja minimamente controlado. E aí, como vocês falaram, né, que a principal preocupação é exatamente essa, que o animal às vezes pode estar acometido e não ter nenhum sintoma, né? E aí basta ter ele bebendo no mesmo coxo, ele, Potencial né, transmissor, né? isso, basta né, para que os outros, o risco, né, de se adquirir um animal, não deixar ele isolado, a questão também é essa, né? Quando se comprar um animal que não é do mesmo rebanho, adquirir um animal de um vizinho, tudo, deixar ele isolado para... E o certo seria fazer os exames antes, né, doutor? Sim, antes de adquirir, né? Antes de adquirir. É uma coisa até interessante da gente falar, até para alertar. Acho que aqui a gente não tem muito esse problema aqui no estado, mas os médicos veterinários que podem fazer os exames, eles precisam informar a Agência de Defesa sobre o resultado desses exames. A gente teve casos, infelizmente, no passado, espero que isso não se repita mais hoje em dia, mas que, por exemplo, animais testados eram enviados para abatedouros sem a informação de que esses animais estavam testados e muitas vezes positivos. É como se fosse assim, fizemos os exames, deu os animais positivos, a gente vai mandar para o abatedouro para ver se a gente consegue não ser identificado. E muitas vezes, como realmente os animais eles não apresentam lesão, ou a lesão é muito discreta, pode ser que essa carcaça passe, né? Então, é por isso que é tão importante o nosso trabalho. E é importante também esse profissionalismo. O profissional que fizer esse exame, ele tem por obrigação informar a agência de defesa, informar o abatedouro que esse animal vai ser levado, porque existem alterações nos procedimentos que são realizados em cada caso. Né? Nesse caso, os animais que são identificados como positivos, eles têm um tratamento diferente dentro do abatedouro. Inclusive está estabelecido em legislação. O médico veterinário habilitado a fazer exames, ele sabe que ele tem que comunicar à Diagro em um dia útil. E quando for emitir a GTA, 12 horas antes já vai avisar, olha, eu vou enviar para o matadouro, tem que avisar, comunicar ao matadouro, animais positivos. Isso tudo por conta da transmissão aos humanos. Porque existem várias formas de se adquirir a doença, né? Uma delas é a ingestão, mas a ingestão de leite e carne, e contato direto, né, com os fluidos dos animais infectados. Mas lá na planta, né, de abate, existem pessoas que estão ali, né, expostas àquela contaminação. Então é muito importante essa comunicação ao estabelecimento de abate. Dizer que esse animal ele chega ao abate mesmo ele sabendo que ele está positivo, mas ele já vai para descarte, é isso, doutor? Existem procedimentos lá dentro que vão selecionar esses animais de alguma forma para saber quais que poderiam não ser, ter alguma parte da sua carne aproveitável, né? Mas a maioria do produto que é oriundo de animal contaminado, ele vai para o descarte. Na verdade, em alguns lugares no Brasil, existe a forma de fazer um aproveitamento condicional, que se chama, que é a carne passar por um tipo de tratamento, principalmente térmico, né? Aqui no estado do Amapá não existe nenhuma indústria que faça esse tipo de tratamento. Então, essa carcaça elétrica. Inviabilizada. E aí é importante, como a gente falou, a doutora falou também aqui, que seja avisado ao abatedor para se ter cuidado inclusive com as pessoas que estão isolar, né? Então, normalmente esse animal é abatido ao final do abate, para que não haja contaminação das linhas, dos equipamentos, né? Uma vez que ele passa, né? Isso, existe todo um procedimento, um cuidado muito maior que tem que se ter quando os animais vão ser abatidos dentro de uma planta frigorífica. E, doutora, a tuberculose é um problema só de bovídeos, né? Ou ela pode atingir outras espécies também? Pode sim, pode atingir outras espécies. Inclusive é um problema, assim, cães em fazendas, né? Cães em matadouros, porque à medida que ele está ali, né, que ele eliminando, né, nos seus fluidos o micobactério, os outros animais podem sim adquirir a doença. Só que a importância econômica é principalmente nos bovinos e bubalinos, né? Por isso que o programa é específico para essas espécies. Mas ele pode, cria um nódulo, é como a tuberculose zoonótica, às vezes a pessoa consumiu, aí apareceu um nódulo no pescoço, apareceu um nódulo no intestino. Então, assim, vai aparecendo nódulos isolados, né? E a mesma coisa acontece com as outras espécies animais, que pode acontecer assim. E
existe um risco muito maior com animais e seres humanos, né, que são imunossuprimidos, né, que tem uma dificuldade muito grande de combater aqueles, então assim, idosos, às vezes crianças, ou alguém que tem alguma doença. A pessoa que tem lúpus, né, que tem problemas de imunossupressão. HIV, né? Então, assim, por isso que essas doenças são muito, afetam muito, lógico, todas essas pessoas estão suscetíveis sempre, né? São mais suscetíveis a todas as doenças e essa específica. Crianças, idosos, né? E assim, fica um alerta também, que é um costume, não sei se ainda é muito disseminado, mas nas fazendas de forma geral, de se consumir leite cru, né? Uma das formas da gente evitar que o produto seja leve essa contaminação é através do tratamento do leite, através da pasteurização. E aqui a gente ainda tem uma cultura muito forte de consumo de leite, não é pasteurizado, queijo que o produto não é pasteurizado, né? A matéria queijo que é feito e a coalhada também, né? Coalhada. Só faz sem ferver o leite, sem nada. Essa também é um alerta, né? Que eu criei meu filho com leite direto da vaca. Achando que é o leite mais forte, o leite melhor, né? Nem sempre é, né? É um perigo, na verdade. Né? É um risco, né? Um risco, né? E um risco não só para tuberculose, mas pela brucelose, colibacilose, né? Tem diversos agentes que podem causar doenças no leite sem tratamento, no queijo sem tratamento. Dentro do programa de controle da tuberculose, como funciona esse trabalho na prática aqui no estado? O que o produtor precisa fazer para estar regularizado e como contribuir com esse controle? Bom, quanto à tuberculose, como se sabe que não há vacinas, né? O controle é principalmente quando há aglomeração de animais. É quando se torna obrigatório, né, a realização de exames. Até agora, o exame é voluntário. O produtor consciente busca examinar seus animais para ter seu rebanho saudável, né, para sanear o seu rebanho e finalizar com um rebanho saudável. Mas esse exame é obrigatório quando? Quando há aglomeração de animais. Quais são? Uma expofeira, né, ou uma grande feira, alguma coisa que vai comercializar. Então, todos os animais da expofeira, por exemplo, que é o maior evento, né, do estado, todos os animais ali estão examinados para a brucelose e tuberculose. É obrigatório. E também quando animais de reprodução vão para fora do estado. Então, os animais de reprodução, eles são examinados, né, e esse exame, ele tem a validade de 60 dias. Então, ele deve ser feito um pouco antes do trânsito para não ultrapassar a validade. Então, se eu sei que um evento, uma aglomeração, sei a data, aí eu já vou fazer um pouco antes, não muito tempo antes, porque ele só tem validade de 60 dias, então tem que ser durante todo o trânsito ou todo o evento. Uhum. E é uma questão de segurança também, né? Que tanto de você dar segurança para o outro participante, mas também de saber que seu animal está saudável para participar, né? É por isso a importância de um evento oficial, onde o serviço oficial, a Diagro, está presente. Porque quando a Diagro está presente no evento, ela já tem lá, os animais que estão lá passaram por exigências sanitárias, né? Teve a guia de trânsito animal, tem, no caso do cavalo, o exame para anemia, não é isso? Aí os bovinos vão ter os exames para brucelose, tuberculose. Outras espécies vão ter atestados sanitários. Então, você falou bem, é segurança para quem está levando, né? E para quem está lá também participando. Que a gente vê que os animais que participam são animais bem caros, né? Eu acho que tudo envolve a questão da responsabilidade com o próprio rebanho, né? Do produtor com o próprio rebanho. Então, não só em aglomerações, como foi dito aqui, mas também como adquirir animais novos para a propriedade, né? Porque você vai trazer animais para a sua propriedade sem fazer os exames adequados, você está correndo um risco muito grande de ter esse rebanho completamente limpo de uma doença e trazer uma doença para dentro do seu estabelecimento. Então, existem todos os cuidados que a gente reforça, que é de manejo, né? Manejo, de cuidados dentro do estabelecimento, mas de que adianta você ter todo o cuidado com os seus animais se você adquire um animal sem fazer o exame, né? Sem um exame, tanto não só para tuberculose, mas para outras doenças, você vai trazer aquele animal para dentro do seu rebanho. E aí você vai colocar aquele seu rebanho que você tem todo o cuidado, todo o tratamento diferenciado em risco.
Danei, o contrário também é válido. A gente chega a ver produtores na expofeira, né? Como você falou, animais de alto valor aí. O touro, muito bom. Aí adquire, mas e os teus que estão lá na propriedade? Eles estão examinados? Porque você vai levar um animal de alto valor zootécnico, né? E reunir com os teus animais, que vão dizer, os animais da casa, né? Que não foram examinados antes. Então, assim, é uma questão mesmo da conscientização do produtor de melhorar a qualidade, né? Sanear o seu rebanho, né? É muito importante isso. Porque de repente o seu rebanho contamina aquele que quando eu falo em caro, não é só caro em valor financeiro, mas às vezes é um animal que o produtor tem um grande carinho, um grande afeto e leva, e toda vez que você falar em evento de aglomeração, tanto uma cavalgada, como uma feira, como uma vaquejada, é um evento de aglomeração. Então, existem animais de várias espécies, de várias origens, e você tem que tomar cuidado para verificar se esse evento ele é permitido pela Diagro, né? Porque se ele passa pela Diagro, todas essas exigências, elas constam para que o evento seja liberado, não é isso? Verdade. E assim, lembrando que é obrigatório, né? A liberação pela Diagro. Os eventos agropecuários têm que ter uma autorização obrigatória pela Diagro. Certo. Vamos agora para o nosso intervalo. Diagro News, conectando você ao agro. 2h34. A Diagro informa a realização do segundo encontro de médicos veterinários cadastrados no PNCEBT Amapá. O evento tem como objetivo promover o alinhamento técnico, a atualização profissional e o fortalecimento das ações de defesa sanitária animal do Estado. A programação será realizada amanhã, dia 15 de abril, no auditório da Diagro, e é exclusivo para médicos veterinários cadastrados. Bom, de volta aqui o nosso programa de agriação com os nossos convidados, Luciana Barreto e Odonei Moya. E o que a gente fala muito sobre a atuação do campo, doutora Luciana, mas e depois? Qual é o papel da inspeção? Não, isso é para o Odonei, né? A gente já vai passar para a parte de inspeção, doutor Odonei. A gente falou há pouco com a doutora Luciana sobre a atuação no campo. E aí vamos voltar agora à questão dessas ações e da inspeção para garantir que esses alimentos cheguem seguros até a população. O que é feito, doutor? Bom, a Diagro, ela trabalha em várias frentes, né? Na questão da parte da defesa agropecuária específica, a gente tenta evitar que o animal se contamine, basicamente, com vacina, estimulando a vacinação, estimulando a parte do rebanho, do animal que é sadio, do que não é sadio. E assim, a inspeção acaba sendo a última fronteira ali. Então, o animal, onde mais que você consegue identificar essa doença para que ela não chegue no consumidor, né? E assim, existem ferramentas de fazer isso tanto a nível de campo quanto dentro das indústrias. Então assim, a Diagro está presente tanto nas exigências, no caso do leite, né? O leite cru principalmente é uma preocupação muito grande, então existe uma exigência muito maior para queijos que são produzidos com leite cru, que é um risco muito grande. E nas plantas frigoríficas também, a Diagro está presente através de uma atividade permanente. Então, todo o abate de animais que existe nas plantas frigoríficas dentro do estado do Amapá e no Brasil inteiro, os estabelecimentos que são oficiais, né, que tem registro sanitário, eles têm um médico veterinário lá dentro. E tem uma equipe treinada para identificar lesões que vão, dependendo da lesão, vão ser tratados de uma determinada forma para que se evite que essa carne, esse produto chegue para o consumidor final. Então, existe uma série de procedimentos que são feitos lá dentro, né, métodos de fiscalização, de inspeção, para identificar essas lesões. Né, a gente não vai entrar muito em detalhes porque são coisas muito específicas para a área de veterinária, mas é por isso que é importante ter um profissional, médico veterinário dentro do estabelecimento, muitas vezes mais de um, né? Às vezes existe, na maioria dos frigoríficos, precisa ter um veterinário contratado do próprio frigorífico, né, que também tem expertise nessa identificação de lesões, para treinar inclusive os funcionários deles, né? E a equipe da Diagro também está presente para tomar as medidas sanitárias cabíveis. Então, quando a gente encontra uma lesão, a gente tem como isolar aquela lesão ou muitas vezes condenar a carcaça, como na maioria das vezes acontece.
E aí, no caso, doutor, condena tudo, condena a carne, a víscera. Na maioria das vezes, existem alguns casos muito específicos que a gente consegue delimitar aquela doença e dizer que aquela doença foi resolvida dentro daquela carcaça daquele animal. Como se aquele animal tivesse conseguido superar a doença, a gente encontra um resquício de uma lesão, quer dizer, a gente verifica que o animal já teve essa doença no passado, mas agora ele está livre. Isso é muito criterioso. Então, assim, é por isso que é importante ter um profissional muito bem treinado, porque a gente precisa ter certeza que aquela doença realmente não está mais presente. Nesses casos, a gente pode condenar, inclusive ter condenações parciais, condenar uma parte da carcaça, condenar um órgão que foi afetado específico. Isso aí depende muito dos critérios que a gente utiliza lá dentro. Né? Por isso que existe, a gente tem um livro, né, uma bíblia que a gente chama o RISPOA, que é o regulamento de inspeção que é utilizado no Brasil inteiro, que ele diz as regras passo a passo ali, em que casos, em que situações que o animal pode ser liberado ou não para consumo. Que isso aí é critério de quem está responsável pela inspeção, no caso do auditor fiscal, né? Que está presente, porque no caso da inspeção, no caso de abate, o fiscal está presente desde o início até o final, não é isso, doutor? Exatamente. Para assegurar que todo o sistema de abate foi acompanhado e todas as carcaças foram fiscalizadas uma a uma, não é isso? Isso, e assim, a inspeção ela tem autonomia para tomar decisões independente de exames laboratoriais. É por isso que existe a presença física ali do fiscal. Porque em caso de suspeita, a gente impede que esse produto chegue. Não tem, o volume de produção é muito grande no Brasil inteiro. Existem frigoríficos que abatem milhares de animais por dia. Então não tem como fazer, é inviável fazer teste, exame em um animal, numa carcaça posteriormente. Né? Então o animal que ele é identificado com uma lesão, ele tem a medida tomada ali mesmo, porque o objetivo principal é preservar a saúde do consumidor. Né? Então essa é a nossa linha de frente final ali, para evitar que esse produto chegue ao consumo. Então assim... Ou não chegue, né? Ou não chegue. E como que a gente vai ter certeza que esse produto passou por uma inspeção, né? Então aí fica aí a recomendação de sempre adquirir produtos que tenham origem sanitária e tenham registro sanitário. Tem os selos de procedência que são a comprovação do registro, né? Isso. Se eu chegar no açougue para comprar uma carne, aí o que é que eu devo olhar, assim? Eu pergunto pro dono de onde ele comprou, como é que eu faço? A Diagro, ela tem o seu limite de fiscalização. A gente só pode fiscalizar o animal na propriedade. Até a expedição dentro da indústria e no trânsito da carne até o açougue. Dentro do açougue a gente não consegue mais fiscalizar, quem pode fiscalizar é a vigilância sanitária. Então assim, o que o produtor pode fazer, o consumidor pode fazer? Ele pode tentar identificar esses carimbos em pontos específicos da carne. Então o ideal é pode pedir para mostrar onde é que está o carimbo da inspeção que a carne tem que ter. Essa carne ela tem que sair etiquetada, né? Então assim, as vísceras elas saem com rótulo e as carcaças elas saem com etiqueta, e essa etiqueta é como se fosse o rótulo. E hoje em dia elas são embaladas, né? No microfilme. Nem todas. Aqui no Amapá não é obrigatório essa embalagem, que é essa embalagem externa, com plástico, isso não é obrigatório ainda no estado. Tem muita resistência, principalmente pela temperatura, que isso pode influenciar na qualidade da conservação dessa carne. Mas é preciso que tenha essa etiqueta. Aí entra a parte também como posso dizer, do caráter do vendedor, né? Porque a gente tem denúncias e às vezes notícias que não são comprovadas de açougues que compram animais regulares do abatedouro e junto com o animal clandestino. Então, nesses casos, a gente só consegue identificar através de denúncias. Se a gente souber que aquilo está acontecendo, identificar aquele horário, um profissional, muitas vezes, da vigilância sanitária consegue identificar alguma mudança na carcaça, que identifica que aquela carne é suspeita, né? Porque, às vezes, aquele corte ele é feito de uma forma que você identifica que ele é um corte que não é profissional, vamos dizer assim, que ele foi feito no machado, ou que tem restos de pelo, ou que está sujo de terra, ou que o animal ele foi morto em decúbito, que a gente fala, deitado, então assim, ele tem uma coloração diferente, mas isso aí depende muito da expertise de quem está fazendo a fiscalização. Infelizmente a Diagro não trabalha nesse ponto, porque a gente não pode fiscalizar dentro dos açougues, mas a gente conta... O trabalho da Diagro termina na entrega da peça até o açougue, né? Isso. Na porta do açougue. Da porta para dentro já não é mais. O que a gente orienta? Se vocês tiverem, não sei se eu estou me adiantando aqui no assunto, mas se tiver
alguma suspeita, ou até você está vendo uma carcaça chegando num açougue, num carro, numa carcaça de caminhonete, coberto com lona, ou em caixa de isopor, de forma irregular. O regular ele tem que ser transportado em baús refrigerados e adequados para aquele transporte. Se ele não está sendo transportado dessa forma, essa carne é clandestina. E aí cabe denúncia, e a gente precisa montar uma investigação para que consiga pegar essa carne no meio do caminho. E existem órgãos parceiros que trabalham com a Diagro, né? Além da vigilância sanitária, que pode trabalhar numa venda direta ao consumidor. Nos açougues, a gente também conta com outros órgãos, como o Ministério Público, a Delegacia do Consumidor, a polícia. PROCON também, né? PROCON, muitas vezes a gente faz ações conjuntas que atendam essa demanda, e a gente trabalha também recebendo e direcionando denúncias lá na Diagro. Eu vejo assim, quem consome, né, carne sabidamente clandestina, a pessoa, não, mas é mais barato. Mas ela está contribuindo tanto para que pessoas adoeçam, né, porque o abate já não é adequado, muitas vezes derruba no chão e abre ali mesmo na grama, né? Então, assim, onde tem ao redor, a gente vê fotos horríveis, né, com animais ao redor dali, então todo mundo sujo, né, das fezes dos animais, depois eles passam uma aguinha, limpou, mas também com o roubo de gado, né? Porque se está abatido daquele jeito, de onde foi? Qual a procedência desse animal? Né? Então, assim, é uma coisa muito séria. O consumo de carne clandestina é altamente condenável, né? Pela saúde pública. Riscos variados, né? Riscos variados. Você pode estar contribuindo. Não, ali vende mais barato. Bora ver por que vende mais barato. E na dúvida não comprem no açougue que vocês estão duvidando aí. É verdade. E quando entra a questão do leite, existe risco no consumo? Como funciona esse controle na prática? Bom, na inspeção, que a gente pode até falar agora há pouco, o maior risco é para leite cru, né? Uhum. Então, os produtos que não passam por nenhum controle sanitário, ele tem um risco muito maior, e a tuberculose bovina ela pode ser sim transmitida pelo leite. Por isso que é importante que também esse leite seja, e os derivados, né, sejam consumidos oriundos de estabelecimentos também registrados. Infelizmente, a gente tem muito poucos estabelecimentos registrados hoje no estado. A gente alerta para aquele queijo que é muito famoso no estado e que é tradicional, mas que a maioria deles não tem registro também. Então, assim, aí fica nosso alerta, inclusive, para os produtores de queijo, né? A gente tem essa necessidade de convocar esses produtores de queijo, quem já trabalha com queijo, quem sabe que aquele seu queijo é gostoso, tem todos os cuidados sanitários. Bem aceito no comércio, no mercado. Bem aceito, já tem o seu público, o seu mercado consumidor garantido. Procura a Diagro para se registrar esse estabelecimento. É isso que está faltando. Acho que a gente tem essa meta até o final do ano de registrar a nossa primeira queijaria de queijo regional no Amapá. Não temos ainda. Uma coisa que o estado vizinho aqui, o Pará, já tem, né, seu queijo registrado. Então a gente pretende registrar as agroindústrias que nós temos hoje no estado. Elas trabalham com o queijo que não é tradicional daqui, né? Não é queijo mussarela, não é aquele queijo que a gente quer comprar, que vende tradicional, que tem aquele gosto característico. Então, assim, convocar esses produtores, que a Diagro está aqui para fiscalizar, mas ela também quer ajudar o produtor a chegar no ponto ideal e conseguir colocar, por exemplo, seu queijo dentro do supermercado, até mandar para fora do estado. Então, assim, não tenham medo da Diagro, procure a gente, que a gente tem como ajudar vocês a registrar o seu produto. Trazendo agora para quem está ouvindo a gente, quais os cuidados simples ajudam o consumidor a proteger melhor? Olha, em primeiro lugar, a gente pode citar a identificação da origem, né? Quando você vai comprar um produto, ele tem que estar devidamente identificado. O que identifica um produto registrado é o rótulo. E no rótulo ele tem um carimbo, vamos dizer assim, um símbolo, que diz que aquele produto é registrado em algum serviço de inspeção. Ele pode ser o serviço de inspeção do município, que se chama SIM, Serviço de Inspeção Municipal, o CIA, que é a Diagro que emite, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e o CIF, são os estabelecimentos a nível federal.
Muitas vezes no supermercado a gente encontra mais esses produtos que tem CIF, que são produtos que vêm de outros estados. Mas existe um mercado muito grande aí para quem produz seu produto dentro do estado, porque o consumo ainda é muito grande no estado e o estado não é autossuficiente, né? Então, para se produzir cada vez mais produtos registrados. E aí o cuidado para o consumidor é esse, tentar buscar a origem desse produto, para saber se esse produto realmente veio de um estabelecimento registrado, porque ele garante que cuidados sanitários prévios à embalagem foram realmente realizados e a gente consegue garantir que aquele produto não vai causar um mal para quem está consumindo. O que normalmente identifica é a embalagem, né? Com o rótulo, com a identificação, que diz quem fabricou, que diz ali que está impresso ali o número de registro, se ele é artesanal, se ele é regional, o número dele de registro. Na verdade é como se fosse a carteira de identidade. Como você tem a sua, né, o produto que é registrado, ele tem o númerozinho dele lá, a embalagem dele, o rótulo, tudo bonitinho, descrevendo quem é o pai, quem é a mãe e de onde ele veio, né? Da mesma forma que você tem sua identidade, o produto registrado e fiscalizado, ele tem um acompanhamento desde onde ele foi gerado, onde ele foi fabricado, de quem ele foi adquirido, até ele chegar ao consumidor. Então, na verdade, ele é um número de segurança, né, doutor? Que vai ali dizendo onde ele foi fabricado, a hora, o dia, até quando ele vale, qual é a temperatura de conservação. E a gente deixa público no site da Diagro uma lista de estabelecimentos que têm registro com seus produtos. Então é muito fácil consultar também. E fica o alerta, na verdade, um conselho, né? Que sempre, se for adquirir um produto de origem animal, que ele tenha registro sanitário, né? Tanto municipal, estadual ou federal. Vamos dar um alô para os nossos ouvintes, internautas, Sônia? Vamos mandar um alô para Dom Emílio e Romeu Brito. E um abraço hoje especial para o Igor, que pediu hoje um abraço especial. Esse é o Paulão também, né? Que nos trouxe, fez o translado nosso da Diagro até aqui. E para os colegas que estão nas barreiras, né? O pessoal do NDV e NDA que está trabalhando aí na ponta, garantindo o trânsito e protegendo da vassoura de bruxa, né? Da mandioca. Quer mandar um abraço? Só aproveitar daqui com a doutora que está do meu lado. Se o produtor quiser fazer o teste no seu rebanho, não é qualquer veterinário que pode fazer, existem veterinários específicos, como que ele procura profissional? Existem os veterinários específicos. E quem são esses veterinários? Esses profissionais que passaram por um curso preparatório para realizar testes de diagnóstico e solicitaram a Diagro para realizar. Então ele é cadastrado na Diagro para realizar exames. E o Ministério da Agricultura emite uma portaria autorizando esse profissional a realizar os exames. Então, assim, embora tenha vários veterinários, mas os veterinários que são autorizados a realizar esses exames são os veterinários. A lista está lá, né? Nós temos 5. Está lá no site também, a lista dos veterinários, e são todos profissionais, assim, aptos realmente a realizar os exames. E esses profissionais, eles têm esse convívio com os animais, desses produtores que têm esse rebanho. Eles estão ali sempre em contato com esses animais. Não, a contratação desse veterinário pode ser temporária, só por um exame. Digamos que eu vou mandar uns animais meus para um evento. Aí eu chego lá na lista, nessa lista tem o nome, o telefone, o e-mail desse veterinário. Entro em contato e contrato ele para ele realizar os exames. Só que ele, como profissional, ele vai realizar os exames e vai orientar o produtor, caso dê algum reagente positivo, né? Vai orientar o produtor, vai comunicar a Diagro e vai orientar o produtor quais as medidas para sanear o rebanho, né? Ou ele pode ter, eu vejo, né, isso, alguns produtores, eles fazem, assim, tipo, anualmente os exames dos seus animais, né? Parabenizo esses produtores, que realmente são produtores conscientes. Faz o check-up do rebanho. Exatamente, eles fazem o check-up do rebanho. E um dos motivos para se procurar um médico veterinário, né, esse profissional habilitado, é o caso de condenação do abate. Poxa, eu criei esse animal durante muito tempo, alimentei, mediquei, vacinei, né? Na hora por anos, né? Por anos, né? E na hora que ele vai me trazer o retorno,
aí vem uma condenação. E eu sabendo que houve a condenação daquele um, provavelmente tem muito mais. Então, assim, é um indicativo grande, né? Nós recomendamos aqui que o senhor produtor, que teve senhor ou senhora produtora, né? Temos muitas mulheres produtoras, que tiveram seus animais condenados por lesões sugestivas de tuberculose ou brucelose. Vou falar também mais um, dois, seu programa é duplo, eu posso falar. ele procure esse médico veterinário. Então, essa lista está no site da Diagro, essa lista está nos escritórios, né? Você pode estar disponível, né? Está disponível nos escritórios, no site da Diagro. Então, assim, nós estamos, assim, realmente incentivando que os produtores contratem esses profissionais e examinem esses animais, né? Para poder a gente garantir o que temos um rebanho saudável, né? Só podemos dizer que é saudável depois de examinados mais de uma vez, não é só um exame não. Certo. E para a gente fechar o nosso bate-papo, que recado vocês deixam para a população sobre esse tema? Bom, no meu caso, eu vou reforçar aqui para que as pessoas adquiram produtos com origem sanitária, né, registro sanitário. Em casos de suspeitas, não compre e denuncie. No caso que você tenha alguma informação privilegiada aí de carne clandestina chegando em açougue, isso pode ser denunciado. E o produtor que está produzindo produto sem registro ainda, chegue até a Diagro, não tenha medo, a gente está pronto para ajudar você a obter o registro. E sempre reforçar que todo produtor, até hoje, que se registrou no Diagro, teve um acréscimo muito grande da sua produção, teve uma melhora no preço, além de oferecer um produto de muito mais qualidade para a população. Eu gostaria de alertar, né, aos produtores, às produtoras, de que o rebanho, né, que é um patrimônio, o rebanho é um patrimônio, e eles podem estar perdendo, né, perdendo economicamente, financeiramente, por conta de doenças silenciosas, como a brucelose e a tuberculose, né? Hoje o tema é tuberculose. Então, vale muito a pena examinar seus animais. Não esperem, quando eu fizer um trânsito, quando for obrigatório, quando eu fizer um trânsito, quando eu for para um evento, né, de aglomeração. Não. Protejam o seu rebanho, e a forma melhor de proteger é examinando os seus animais. Aí é que você vai conseguir realmente ter certeza de que não está tendo prejuízo por conta de animais doentes. E por aqui a gente encerra, né? Tem alguma mensagem ainda para os internautas, não? Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tecnologia e amor pelo chão. Diagro em ação.